Em 1519, Hernán Cortés, com um grupo de 500 soldados espanhóis, aportou no atual México. Eles receberam uma missão que era muito simples: conquistar a capital azteca, a cidade de Tenochtitlán. O problema é que eles eram apenas 500 espanhóis contra 300 mil astecas. E até hoje muito se pergunta como 500 espanhóis conseguiram derrotar 300 mil astecas. Olá, eu sou o professor Danilo e esse é o Quem é na História, e no vídeo de hoje eu vou te apresentar fatos que mostram por que 500 espanhóis derrotaram 300 mil astecas. E ó, se você chegou nesse vídeo por acaso, já se inscreve. Se você já é inscrito, deixa o like. E caso você não saiba, eu tenho outro canal, canal Story Tour, se inscreve lá também. E lá tem a área de membros, caso você queira vídeos exclusivos. Para se tornar membro custa apenas R$ 2,99. Enquanto aqui não tem área de membros, vai lá e se torna membro lá. Dados os recados, vamos aos fatos. Bem, o Império Azteca foi o maior império da América e ele se formou a partir ali do século XIV. A partir do lago Texcoco, os mexicas ou astecas fundaram a cidade de Tenochtitlán, que se tornou a capital deles. Detalhe que a cidade foi construída em cima do lago, o lago Texcoco. Seria mais ou menos o que é Veneza hoje, só que a cidade azteca contava com 300 mil pessoas, enquanto Veneza não passa de 50 mil. Outra coisa que é muito importante de se saber é que o Império Azteca era um império tributário. Ou seja, eles faziam guerra de conquistas e as tribos conquistadas elas eram anexadas e parte dessas tribos tinham que pagar tributos, ou seja, impostos. Só que eles também eram muito sanguinários, inclusive pegavam parte das tribos conquistadas para levar para fazer sacrifícios. E essa violência, essa imposição, os impostos cobrados faziam com que eles tivessem muitos inimigos ali naquela região. Do outro lado a gente tinha os espanhóis que desde 1492, com a chegada de Colombo aqui na América, estavam procurando, estavam explorando em busca de riquezas, principalmente ouro e prata. E aí, a partir de contatos, de relatos com os indígenas, eles se depararam com a civilização muito desenvolvida naquela área e também com muita riqueza. Essa civilização era ninguém mais, ninguém menos que os astecas. Não demorou muito e o rei espanhol Carlos V incumbiu Hernán Cortés de uma missão bem facinha. A missão dele era simplesmente pegar 500 cabas, entrar em Tenochtitlán e conquistar a cidade. O problema é que essa cidade contava com mais ou menos 500 mil pessoas. Ah, tá, porra. Os espanhóis chegaram em 1519 na cidade e 2 anos depois, em 1521, eles saíram vitoriosos. Mas assim, como é que 500 espanhóis conseguiram derrotar 300 mil astecas? Não sei. Bem, essa é uma das questões mais debatidas e estudadas da história da América pré-colonial. E desde o século XVI tem algumas explicações que fazem sentido, outras não. Vou tentar exemplificar alguma aqui para vocês. Tá bom. Uma das primeiras explicações que surgiram para explicar a vitória espanhola remete ao imaginário do século XVI, ou seja, um imaginário bem religioso, principalmente católico. E é bom deixar claro que Cortés e outros exploradores espanhóis achavam que estavam participando de uma cruzada, de que conquistar terras no Novo Mundo seria conquistar um pedaço dos céus para os reis espanhóis. Então eles iam com esse espírito cruzadístico de conquistar novas terras e converter os habitantes da América. Assim, a primeira explicação que se tinha é que os espanhóis derrotaram os astecas porque o Deus cristão era o único e verdadeiro, e que esse Deus havia conseguido derrotar o demônio que era adorado pelos pagãos indígenas. Só que assim, né, é uma explicação religiosa e que remete àquele período, então a gente não vai levar muito a sério, ou você leva a sério. Outra explicação daquele período elencava a cultura espanhola superior à cultura indígena. E pelos espanhóis serem mais racionais, inteligentes, terem costumes melhores, eles acabaram derrotando os indígenas. E detalhe, né, essa perspectiva de uma cultura superior da Europa frente à da América dura até os dias atuais, principalmente na historiografia europeia. Fora outras questões, né, que sempre se remete a essa superioridade cultural da Europa. Mas assim, vocês já viram as construções astecas daquele período? A forma como os caras fizeram a cidade em cima da água, como eles conheciam astrologia e outras coisas? Porque assim, em termos de conhecimento e de ciência, os astecas não ficavam nada para trás dos espanhóis. Mas esse discurso religioso e civilizacional, ou palavra difícil, civilizacional, discurso religioso e Uma hora depois. Esse discurso religioso e civilizacional serviu apenas para uma coisa: justificar as atrocidades feitas pelos espanhóis após a conquista. Então meio que eles justificavam, esses bárbaros, esses adoradores do demônio, eles têm que morrer mesmo, a gente vai matar eles
que a gente está levando à civilização. E é claro, esse vídeo não se trata de dizer que os espanhóis eram os capetas contra os bonzinhos dos astecas, até porque os astecas não eram nada bonzinhos. Mas é uma questão de analisar o discurso e a justificativa para a vitória espanhola lá naquele período e como esses discursos foram utilizados posteriormente. Até porque, de certa forma, eles são falsos. De novo, que pode alguém chegar aí de mimimi e ficar falando que eu tô passando pano para os astecas. Os astecas não eram bonzinhos, os espanhóis muito menos. A partir do século XIX a gente vai ter outras explicações, calcadas no cunho científico. Porém, essa ciência do século XIX era bem suspeita, elas eram mais pseudociências do que ciências. E uma hora ou outra essas explicações científicas acabavam esbarrando em racismo. E antes que alguém fale, tá de mimimi e tal, tereréu, lembre-se que foi nesse período que a eugenia ganhou muita força no campo da ciência. E depois vocês viram o que ela se tornou lá na Segunda Guerra Mundial, né? E uma dessas explicações científicas destacavam a superioridade bélica dos espanhóis frente aos indígenas. Afinal, os espanhóis tinham pólvora, arma de fogo, canhões e estratégias de guerra, enquanto os índios tinham apenas pau e pedra e flecha. Isso até pode fazer sentido se a gente estivesse falando de uma guerra do século XIX, onde a superioridade bélica fazia muito sentido e fazia muita diferença. Mas para aquele período a pólvora molhava e ficava inútil. As armas de fogo não eram tão letais quanto as do século XIX. Afinal, você tinha que pegar lá o cano da arma, aí você jogava pólvora, aí jogava bolinha, aí jogava outra pólvora, aí você ia atirar. Do outro lado tinha um grupo de indígenas que jogava as flechas lá até o cara preparar que a arma, aí já foi coberto de 10 flechadas. Fora isso, os canhões para movimentar era muito difícil porque eles eram muito pesados. Mas assim, nessa estratégia de batalha o que fez muita diferença foram os cavalos e os botins, que era meio que um barquinho pequeno que os espanhóis fizeram para sitiar a cidade de Tenochtitlan. Então assim, no frigir dos ovos, a tecnologia bélica dos espanhóis, frente ao grande número de soldados astecas, não fez tanta diferença assim. Você imagina, 500 soldados espanhóis com essa arminha assim, contra 10 mil astecas com arco e flecha. Outra explicação aí do século XIX que faz muito sentido foi a capacidade do Cortés de utilizar a religião e a cultura do inimigo para tirar alguma vantagem. Como é que ele fez isso? Através de intérpretes. Ele pegava, lançava intérpretes, aprendia um pouco da cultura e se utilizava disso. Uma famosa intérprete foi a Malinche, que acabou sendo amante do Hernán Cortés. Então assim, através desses intérpretes, ele aprendia sobre presságios e revelações do povo mexica. E com isso ele se utilizava à vantagem. Uma das vantagens que ele se utilizou foi se passar pelo deus Quetzalcoatl, que era um deus que os astecas esperavam que vinha pelo mar, e que era barbudo e estava em cima de alguma coisa. Então quando Cortés chegou, ele se passou por esse deus, o Quetzalcoatl, e fez com que os astecas ali no início aceitassem tudo que ele mandava. Então de certa forma, aprender a cultura e religião dos astecas deu uma vantagem aos espanhóis. Agora eu entendi! Outra coisa é a diferença da guerra que era feita pelos astecas e da guerra que era feita pelos espanhóis. Os astecas lutavam a tal de uma guerra florida, que era uma guerra marcada em tal dia, em tal território, e durava até os astecas capturarem os principais guerreiros dos inimigos. Já os espanhóis lutavam a guerra de massacre. A guerra só acabava quando todo mundo morresse. Então até os astecas aprenderem essas táticas de guerra dos espanhóis demorou muito tempo. Enquanto isso, os espanhóis foram tirando vantagem. Outra explicação remete às doenças. Como a América era um continente isolado e não domesticou cavalo, boi, não teve contato com doenças como a varíola. E aí, meus amigos, quando essa doença pegava nos indígenas era tiro e queda. Ou melhor, tiro e morte. Até uma mínima gripe fazia com que os astecas morressem. E percebendo isso, os espanhóis fizeram uma mini guerra bacteriológica. Por outro lado, os espanhóis também sofreram com doenças aqui da América, doenças tropicais, principalmente a malária e a sífilis, que foi levada para a Europa e causou um tremendo estrago. Mas assim, essa explicação da doença, utilizada como único fator para a vitória, acaba esbarrando naquela explicação de que os espanhóis eram superiores biologicamente, o que era um discurso do século XIX de eugenia. Não que as doenças não foram importantes para a vitória dos espanhóis. Elas foram, isso é um fato, mas elas não foram o único fator para a vitória dos espanhóis. E por último, nós temos um dos fatores mais importantes quando se fala da conquista dos astecas pelos espanhóis, e que convenientemente esse assunto nem é tocado em muitas análises quando fala dessa conquista. Esse fator determinante foi a aliança dos espanhóis com grupos indígenas rivais e dominados pelos astecas. Ô pessoal, vocês não vão acreditar, vocês acreditam que eu tava gravando sem o microfone estar ligado? Então eu gravei mais de meia hora, cara, o microfone estava ligado.
Então se teve uma diferença aí de áudio, se melhorou, é porque agora eu liguei o microfone. No início do vídeo estava só com o microfone da câmera, que é um microfone até que bom, e eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí se o áudio ficou bom e se melhorou após eu ligar agora nessa parte aqui final. 20 anos de curso, pô! Mas assim, quando os espanhóis chegaram lá no litoral do México, do atual México, eles eram um grupo de mais ou menos 500 pessoas. Só que conforme eles foram avançando, tendo contato com os indígenas, fazendo parcerias, sabendo dos relatos, o estudo que o Cortés fez foi muito importante nisso, eles foram agregando os inimigos dos astecas e os povos dominados pelos astecas, fazendo acordo, se a gente vencer os astecas, esses impostos que eles cobram de vocês, a gente não vai cobrar. Mentira! Mas eles fizeram esses acordos e conseguiram angariar um grupo grande de indígenas para o lado espanhol. Então, grupos indígenas daquele período, como os totomecas, os tlaxcaltecas, os olmecas, foram para o lado dos espanhóis e passaram a lutar contra os astecas. Então, se no início tinha 500 espanhóis contra 300 mil astecas, no final estava quase o mesmo número, porque esses grupos indígenas ao lado dos espanhóis meio que igualaram o número de combatentes. Então, no final, a gente tinha 500 espanhóis mais 300 mil indígenas contra 300 mil astecas, digamos assim. Só para dar um exemplo fechado. Então, para derrotar os astecas, os espanhóis contaram com a rebelião indígena. Fato esse que igualou o número de combatentes ao final da guerra. Portanto, os fatores que podemos elencar da vitória espanhola sobre os astecas são vários, não apenas um. E eventualmente, se usarmos apenas um dos fatores dessa vitória, a gente pode cair naquele discurso eugenista e também racista. Então a gente pode elencar como fatores da vitória espanhola sobre os astecas, primeiramente, a parceria dos espanhóis com indígenas rivais e dominados pelos astecas, o que igualou o número de combatentes. Em segundo lugar, o estudo da cultura indígena da religião que o Cortés fez para tirar vantagem e formar sua estratégia de guerra. Em menor grau, os fatores que contribuíram foram as armas de fogo, as táticas e as doenças. Então assim, no fim, foram um conjunto de fatores que contribuíram para a vitória espanhola sobre os astecas e não um fator isolado para essa vitória. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você discorda. E aqui na descrição tem a bibliografia que eu utilizei para fazer esse vídeo. Não são vozes na minha cabeça, são fontes históricas. No mais, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever. E se você tiver alguma dúvida histórica que pode se transformar em algum vídeo, deixa aqui nos comentários. Dito isso, até o próximo vídeo.